Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou a Prof. Kelly, caso tenha algum aluno novo. E nós vamos seguir com conteúdo que eu já falei que eu gosto muito e que nós tivemos a live semana passada, certo? Que é a questão do clima. Gente, é o capítulo 4. Vamos lá. Capítulo 4 começa na 355. Vocês já começaram a falar sobre ver esse assunto. E agora nós vamos seguir com o assunto. Nós vimos os fatores que interferem diretamente no clima, né? Que é a latitude, a altitude, continentalidade, maritimidade, pressão atmosférica e etc, né? E depois nós diferenciamos tempo de clima, lembra? Ótimo, eu acho que vocês até decoraram que caiu uma tempestade no dia. Enfim, vamos seguir aqui com esse assunto dos climogramas, tá? Primeiro, para a aula não ficar extensa, eu vou falar da página 364, aí eu já entro nos climogramas, tá? 364, 365, tem uma atividade na 365. É bem pessoal as respostas. Vocês vão ter que falar a opinião de vocês da necessidade da previsão do tempo, dos avanços tecnológicos na previsão do tempo. Então vocês vão ler o textinho e responder. Bem pessoal, então eu nem vou ficar em cima dessa aqui, mas é bom vocês lerem e falar se vocês acham importante o estudo sobre os fenômenos atmosféricos e etc, tá? Então, seguindo aqui no climograma, vamos pegar na 361, 361 aqui. Tem 3 exemplos de climograma. Tá gravando, gente, só fui conferir. 3 exemplos de climograma aqui, tá? 3 países diferentes, 3 cidades diferentes. Cada uma com sua característica, né? E qual que é a principal característica que vocês têm que saber? A linha vermelha, aquela linha assim, é a temperatura, sempre, tá? Pode ser que vocês vejam essa linha de outra cor em outros exemplos. Eu expliquei na live, mas só para reforçar. Os gráficos que vocês veem embaixo, tá? Esse é um exemplo, desenho mal. São os milímetros de chuva, é a precipitação de chuva, tá? Sempre, ok? Geralmente vai estar na cor azul. E aqui a gente vai ter na barra lateral aqui na esquerda a linha que vai medir as temperaturas. Aí vai ter tipo 0, 10, vai ter vários modelos de temperatura. Tem umas que vem menos, temperatura negativa. Então essa barra a gente vê a temperatura e na outra barra os milímetros de chuva, que é esse aqui, tá? Beleza? Agora outra coisa importante que vocês têm que saber. Vocês sabendo isso, vocês conseguem analisar qualquer climograma. Os meses do ano, janeiro, fevereiro, às vezes vai estar com o inicial, jan, fe, mar, entendeu? Ou vai estar 1, 2, 3 até 12, são os meses, tá? Tá assim. Entendendo isso aqui, agora vocês vão analisar comigo. Aqui em Brasília, a gente tem meses chuvosos e meses secos. Então, olhem quais são os meses chuvosos. Os meses mais chuvosos, segundo os dados do climograma, são janeiro e dezembro. E os meses menos chuvosos, segundo os dados do climograma, é junho e julho. E a temperatura? Qual que é o mês que tem a maior temperatura, a temperatura mais elevada? Segundo a informação do climograma, é setembro. Por quê? É um S aqui, representa setembro, tá? E assim vocês vão vendo, né? Aqui na Argélia também, aqui é o pico da temperatura. Geralmente, e aqui é a precipitação de chuva, a Argélia tem clima árido, desértico, quase não chove, é raro.
tá? Aqui em Belize, pelo contrário, chove demais. Então tem regiões muito chuvosas, os gráficos vão ser enormes, né? Ou se é desértica, os gráficos lá embaixo. E assim a mesma coisa com a temperatura. E isso aqui é amplitude térmica, tá? Essa curva aqui. Eu já vou explicar isso para vocês, voltar a essa situação. Então, entender o básico do climograma, os meses do ano, temperatura e precipitação de chuva. Vocês já responderam essa questão que eu já passei para vocês. Eu acho que tá tranquilo. Só vamos olhar aqui rapidinho. Tinha alguma coisa para falar que eu acabei esquecendo. Se eu lembrar, eu falo no final, tá? Aqui de Argélia. Vocês dão uma olhada no gráfico. Olha que interessante. No mês de janeiro, ele tá ali, ele tá ao contrário aqui. Olha que interessante. Gente, agora que eu fui ver, normalmente a temperatura fica desse lado e a precipitação de chuva desse, tá? Vocês me perdoem, no livro de vocês tá ao contrário. Então eu não vou deixar essa informação, porque vocês vão ter que olhar onde tá a precipitação e onde tá a temperatura, tá? Tá ao contrário. Beleza? Normalmente é da ordem contrária. Então vocês podem ver aqui que o mês mais frio, dezembro, os meses são dezembro e janeiro, certo? Que a temperatura em média tá abaixo dos 15 graus. Já no mês de junho e julho, a temperatura tá bem acima dos 25, a média. Porque isso aqui a gente faz um cálculo anual, é uma média anual, tá? O climograma é para você ter uma variação, ter a noção de variação de uma cidade, né? Como que ela varia a temperatura. Então, vocês vão ver que a amplitude térmica é grande aqui comparada a essas duas cidades, certo? Então, a amplitude é essa variação, né? E o que interfere muito a amplitude térmica? O fator da continentalidade e maritimidade. Maritimidade, baixa amplitude. Maritimidade varia pouco a temperatura. Continentalidade varia muito, tá? Então, cidades que têm influência da continentalidade, interferência direta, tem uma amplitude maior. Gente, então é o seguinte, agora não vamos perder mais tempo, vamos correr com as tarefas, porque eu acho que por enquanto é isso, tá? Vocês vão fazer página 362, 363, a 365, eu já falei pra vocês. Próxima aula nós vamos falar sobre os climas do mundo, então eu vou pular essa aqui. E a gente já vai pra 374, que é o mesmo conteúdo aqui, tá? Então, gente, por hoje é isso. Uma ótima semana a todos. Fiquem em casa, se cuidem. Não vamos fazer esse vírus circular, né? Se a gente pode, vamos ficar em casa. Um beijo, fiquem com Deus.